Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 13, você pode ficar assentado como está. Eu vou reler esse texto que nós lemos no início do culto. E nós vamos tratar exatamente disso, de relembrar um passo importante que as Escrituras nos mandam, um princípio importante para a nossa vida. A Bíblia nos traz leis e princípios que devem ser constantemente trazidos aos nossos corações. E esta questão sobre a provisão de Deus para tratar dos nossos problemas é um princípio bíblico muito claro, que deve ser constantemente relembrado e aplicado em nossas vidas. 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós temos Tua palavra aberta diante de nós e, pela segunda vez nesse dia, nós nos reunimos em torno dela. Estamos rogando, Pai, que o Teu Espírito Santo, conforme prometido em Tua palavra, ilumine o nosso entendimento, a nossa compreensão. Ó Deus, nós não queremos e entendemos que também não é vontade do Senhor que tenhamos apenas conhecimento. Nós queremos sabedoria, a aplicação desse conhecimento pelo Teu Espírito em nosso coração, nos mostrando como usar aquilo que vamos aprender de forma prática no nosso viver e da nossa família. Cremos, ó Deus, que acima do conhecimento, nós carecemos também de fé. Ó Deus, eu sei que diversas coisas que serão ditas aqui nesta noite exigem, ó Deus, sacrifício, exigem uma decisão firme diante dos problemas e pecados. Ó Deus, que nenhum de nós se acovarde, mas que com determinação e coragem confiemos naquilo que o Senhor tem nos dito e que realmente façamos aquilo que o Senhor nos tem mandado neste versículo que temos estudado. Rogamos as Tuas bênçãos e a Tua direção por isso, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Provisão de Deus. Deus tem uma imensa provisão para os nossos problemas. A nossa dificuldade é que nós não queremos lançar mão da provisão de Deus. Nós vivemos em problemas, e eu vou começar falando isso, que quem não tem problemas, quem não tem dificuldades, quem não tem lutas, quem não vive em sua vida questões que vêm trazer grande dor, pesar, que vêm trazer às vezes dificuldades e até divisões dentro da família. Todos temos problemas e Deus sabe disso. Não pense que Deus não tem conhecimento do fato dos problemas que você enfrenta. Deus os sabia antes que você os enfrentasse. A onisciência de Deus nos garante isso. Que Deus conhece cada problema e cada dificuldade antes que esses problemas os atinjam. A grande questão é que por vezes o nosso orgulho, o pecado em nosso coração, não quer permitir que nós demos o braço a torcer e coloquemos em prática as soluções que Deus tem estabelecido e que Deus tem nos dado. Não é sábio uma atitude dessas, de tendo a solução aplicada pela palavra de Deus, eu me negar a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Sobre problemas e sobre a existência dos problemas, nós podemos vir desde o princípio da história humana e desde o livro dos princípios, Gênesis, e lá no capítulo 3 nós vemos qual foi o princípio dos problemas que a humanidade passa a enfrentar. Deus havia dado uma ordem muito clara a Adão: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenei, dizendo, não comerás dela. A ordem era clara, mas Adão não foi capaz de obedecê-la. A ordem era específica, mas Adão não foi capaz de deter o seu próprio desejo. E desde lá, Deus tem dito algumas coisas a respeito das consequências disso.
Deus acrescentou: maldita é a terra por tua causa. A terra que antes dava a eles a comida e o alimento necessário, agora seria realmente uma inimiga deles. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Então, dores e dificuldades são comuns a todos os dias da nossa vida. Dores e dificuldades são comuns à existência de todos os homens. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Literalmente, a partir dali, o homem precisaria não só trabalhar, mas batalhar arduamente pelo seu próprio sustento. Algo que Deus já havia dado a ele no jardim do Éden, no Éden. Mas que a partir daquela desobediência, se tornou um fardo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E por causa disso, precisamos acordar ainda de madrugada, tomar uma condução, ou um carro, ou qualquer outro meio, e nos dirigirmos ao nosso trabalho, trabalharmos o dia inteiro e voltarmos para a nossa casa cansados por esse motivo. Todos nós enfrentamos isso. E esta é a consequência que foi colocada sobre nós como humanidade. Então, desde aquele momento ficou determinado que a nossa existência ocorreria em dificuldades e dores, porque desde aquele momento nós nos tornamos uma raça de pecadores. Eis o problema. Você não precisa me dizer qual é o seu problema. Eu tenho constantemente dito aos pais: nunca perguntem aos seus filhos por que eles fizeram tal coisa, você já tem essa resposta. Eles fizeram o que fizeram porque são pecadores. É o que fizeram e não o porquê fizeram. O porquê nós já temos a resposta. Você não precisa me dizer por que você tem problemas. A Bíblia já responde isso. Você tem problemas porque é um pecador. Você tem problemas por causa do pecado. Mas é importante dizer aqui que a Bíblia nos garante provisão porque os nossos problemas são reais. Nós não brincamos de problemas. Nós não estamos dizendo que tudo é uma grande fantasia. Não, problemas são reais. E notem o que a Bíblia diz ao apresentar 3 fontes de problemas. A primeira fonte apresentada pela Bíblia é causada pela atividade demoníaca. Marcos capítulo 5, verso 5 diz: e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Este homem tinha problemas. Ele enfrentava uma dificuldade terrível. Durante o ministério do Senhor Jesus, pela presença de Deus andando entre os homens, a atividade demoníaca, aonde Jesus estava, tornou-se algo quase que comum. E por diversas vezes nos evangelhos nós vemos Jesus tratando de pessoas endemoniadas. E aqui é um exemplo. Por quê? Porque realmente a atividade demoníaca causa problemas. E, em segundo lugar, no mesmo capítulo de Marcos, problemas causados por doença física. Marcos registra, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Sim, doenças são um problema. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em tratamento, nós oramos por eles hoje, e eles têm problemas reais. Não estão fantasiando nada, não estão inventando dificuldades. Eles enfrentam problemas que são dolorosos e reais. Mas além dessas 2 causas de problema, a Bíblia nos mostra que a causa principal está em Marcos 6,6. Estava admirado da incredulidade deles. O grande problema daquele povo não eram os demônios que os atacavam. O grande problema daquele povo não eram as doenças que sofriam, mas o grande problema daquele povo era o seu pecado de incredulidade. O pecado, sim, é o nosso real problema. Se você observar hoje, muito raramente, poucas vezes no ministério eu vi problemas reais causados por demônios, como possessão demoníaca. Não mais do que 2 vezes eu presenciei isso. Mas tenho presenciado muitos irmãos com problemas físicos. Mas a grande maioria causados pelo pecado pessoal. Agora, qual é a nossa atitude ao apresentar os nossos problemas? Qual a nossa tendência ao tratarmos dos nossos problemas reais? É interessante que nós estabelecemos e produzimos mecanismos pelos quais explicar o que está acontecendo, racionalizar o que está acontecendo, ao invés de aceitar a verdade da Bíblia. Normalmente, quando temos problemas, nós tomamos uma dessas atitudes que eu vou descrever agora.
A primeira delas, culpar as circunstâncias. Estamos sempre culpando as circunstâncias que nos rodeiam. Por exemplo, é sabido que grande parte dos brasileiros tem problemas com a sua renda, com o controle e a administração do seu dinheiro. E muitos até podem dizer, olha, o meu problema é a falta de dinheiro. Estão culpando as circunstâncias, é porque me falta dinheiro. Não, o problema não é a falta de dinheiro, é a forma como se administra o dinheiro. Desde novo eu aprendi que o importante não é quanto você ganha, mas sim quanto você gasta. O importante não é quanto você recebe, mas como você gasta aquilo que recebeu. Às vezes culpamos as circunstâncias, ao invés de reconhecer a nossa culpa. Também culpamos o próximo. Podemos dizer assim, o meu problema é o meu marido ou minha esposa, os meus problemas são os meus filhos, os meus problemas são os meus pais. Podemos culpar todo tipo de pessoa pelas dificuldades e problemas que enfrentamos. É muito fácil. É simplesmente jogar sobre as costas dos outros aquilo que é nossa responsabilidade. É muito simples. Basta culpar outros por aquilo que nos acontece. Mas sabe qual é a grande tendência do homem? É culpar Deus. Talvez você já tenha dito a seguinte frase: meu problema é que eu estou insatisfeito. Sabe o que queremos dizer quando dizemos que o nosso problema é estar insatisfeito? O meu problema na realidade é que Deus não dá para mim o que deu para o meu irmão. O meu problema é que Deus não me abençoa como abençoa os outros irmãos da igreja. Você sabe que no final das contas, as nossas reclamações sempre terminarão em Deus? Nós podemos culpar os outros, nós podemos culpar as circunstâncias, mas no final de toda a história, nós vamos jogar a culpa sobre Deus. E a nossa ingratidão e a nossa incapacidade de compreender a nossa própria responsabilidade farão isso. Há um quarto problema, e algo muito sério que precisa ser encarado, é que normalmente o ser humano deseja o fim dos efeitos sem que o problema seja tratado. Eu creio que se um médico vier tratar-me de alguma doença, e ele simplesmente se preocupar em me dar analgésicos e remédios para minorar a minha dor, mas não tratar da causa da dor, eu não posso dizer que ele é um bom profissional e um bom médico. Um bom médico não vai simplesmente tratar da causa da dor, do efeito que é a dor, mas vai tratar da causa que provoca a dor. Sabe qual é a nossa dificuldade com problemas? Nós queremos que Deus elimine os efeitos e a dor, mas nós não queremos que Deus trate as causas. Nós estamos orando a Deus, Deus, afasta de mim essa dor, afasta de mim essa dificuldade, esses problemas. Ao invés de orarmos, Senhor, afasta de mim o pecado que tem causado esses problemas. Afasta de mim o pecado que tem me trazido essa dor e essas dificuldades. Em Jeremias, o Velho Testamento nos dá um exemplo daquilo que foi feito no Velho Testamento. Aqueles que eram responsáveis por pastorear o povo de Israel curavam apenas superficialmente a ferida. Tratavam superficialmente dos pecados, e é isso que os falsos profetas têm feito, também nos nossos dias. Você encontrará em Goiânia, em Goiás e no nosso país e no mundo, dezenas e dezenas de igrejas que estão realmente desejosas de diminuir a sua dor e de tratar dos seus problemas. Você encontrará dezenas e centenas de igrejas que estão dispostas, por alguns trocados, acredite nisso, a resolver as suas dificuldades, mas tratam superficialmente, nunca tratam do pecado, nunca tratam daquilo que realmente causa o problema. Em quinto lugar, a nossa grande dificuldade é que nós não aceitamos a provisão de Deus para a solução dos nossos problemas. Nós podemos simplesmente dizer assim: eu oro e Deus não resolve os meus problemas. Na realidade, o que ocorre é que Deus não retira a dor enquanto não tratar da causa. E Ele não fará isso. Deus é um bom médico, acredite nisso. Deus é o melhor dos médicos. E Ele não vai retirar a dor enquanto a causa não for tratada. Mas, infelizmente, a nossa tendência é pedir o contrário. Então, nós temos que começar tratando de um ponto muito sério. Nós precisamos começar de onde Deus começa.
Nós precisamos começar do ponto onde Deus começa. Nós precisamos começar da onde Deus quer começar. E Deus quer tratar, sim, as causas, para então nos livrar das dores. Você realmente é disposto para que a espada de Deus, a palavra de Deus, viva e eficaz, adentre no seu coração, tal qual espada de 2 gumes, discernindo pensamentos e propósitos, dividindo juntas e medulas, que ela vá profundamente até o fim, e que adentre no seu coração, revelando quais são as causas? Porque é preciso. Deus precisa entrar no nosso coração e tratar das causas dos nossos problemas. Por isso, a lição bíblica é que existem 3 formas erradas de tratar problemas, e só uma bíblica. Existem 3 formas que nós adotamos, que são erradas de tratar qualquer um desses problemas. Atividade demoníaca, doença física, pecado pessoal, não importa qual seja o seu problema, mas você precisa tratar da forma de Deus. Vamos começar pelo errado, para entendermos o que é certo. 3 formas de rejeitar a provisão de Deus para os nossos problemas. 3 formas erradas de tratar dos nossos problemas. Como nós já vimos, a maior dificuldade que temos é que atacamos os efeitos e não a causa. Enquanto tratamos os nossos problemas, a nossa maneira costuma ser uma dessas 3 que eu vou apresentar agora. A primeira delas é contornar o problema sem tocá-lo. Aquele P representa o problema. Ali está a dificuldade. E aquela seta representa eu e você. Aquele círculo, ele tem um P, ele tem um problema. E nós estamos andando em direção ao problema. E, infelizmente, uma das formas mais normais de tratarmos os nossos problemas é este. Nós simplesmente contornamos o problema sem tocá-lo. Nós sabemos que o problema está ali. Nós sabemos qual é o problema. Mas sabe o que fazemos? E nos achamos tão espertos por fazer isso. Nós simplesmente contornamos. Nós contornamos e continuamos em frente. Mas aonde fica o problema, irmãos? Aonde ele sempre esteve. Você não tocou nele. Você não fez nada em relação a ele. Ele está lá. O problema é simplesmente contornado sem ser enfrentado. Ele é evitado. E notem que nós usamos argumentos perfeitos para isso. Quando nós tomamos essa atitude, nós dissemos, não importa, isso não tem importância. Eu simplesmente vou contornar esta dificuldade e continuarei no meu caminho. Nós já chamamos o problema de dificuldade. Já não é mais pecado, já não é mais problema. É simplesmente uma dificuldade que temos. E sabe quais são as áreas mais suscetíveis a este comportamento? Vida financeira, casamento, criação de filhos e pecados pessoais encobertos. E sabe qual a consequência quando você simplesmente contorna o problema sem tocá-lo? É que ele se torna maior, ele se avoluma. Problemas deixados a si mesmo só crescem. Olha, eu vou deixar o problema aonde ele está, eu não vou tocá-lo. É sua escolha. Mas quando você tiver que voltar nele, ele estará muito maior e muito mais infeccionado do que você imagina. Ele estará realmente causando muito mais dificuldades. Eu quero usar com os irmãos um exemplo. Quando Davi adulterou com Batseba e foi responsável pelo homicídio de Urias, ele continuou a sua vida normalmente. Ele simplesmente fez isso. Aqui está o problema. Eu vou contorná-lo, eu continuarei o meu reinado, eu continuarei a minha vida, continuarei a fazer tudo de acordo com aquilo que eu sempre fiz. Ele não quis tocar nos problemas, ele não quis tocar nas dificuldades. Ele simplesmente os ignorou como se nada daquilo existisse. Até um dia, eu citei isso na mensagem do domingo passado, quando usei Davi como um exemplo de restauração. Ele pôde fazer isso até o dia em que Deus enviou Natã. Eu já falei aos irmãos o que Natã fez. Ele contou uma história a Davi. Davi ficou justamente irado sobre aquilo. Até que em 2 Samuel 12:7, Natã diz diretamente a Davi, Davi, tu és o homem.
Aquele que fez essas coisas e agiu dessa forma é você. E sabe o que aconteceu? Davi não pôde mais contornar o problema. Ele até tentou. Ele havia tentado escondê-lo, ignorá-lo. Mas a mão de Deus e as flechas de Deus sobre ele impediram que ele fizesse isso. E o grande ensinamento desta forma de tratar problemas está em Números capítulo 32, verso 23. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Sim, aqui claramente, Moisés está falando com as tribos de Rúben e Gade, e eles encontraram lugar para a sua família e para o seu gado. E isso era fora dos limites que Israel havia estabelecido. Mas eles se comprometeram a lutar com as demais tribos, junto com as demais tribos, até que elas também tivessem posse da sua herança. E Moisés disse a eles: se vocês não cumprirem isso, o vosso pecado vos há de achar. Cumpram o que vocês prometeram. Mas a grande dificuldade também de simplesmente contornar o problema sem tocá-lo está em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais é nunca. Você consegue achar outra palavra? Nunca. Jamais. Não tem jeito. Não tem como. Você contornou o problema. Você não tratou dele. Aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Você reconhece isso? Você reconhece a verdade dessa questão, dessa lei bíblica muito clara? Que enquanto encobrimos os nossos pecados, jamais haverá prosperidade, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. E por isso então Davi diz a respeito da situação dele: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que esse verso aqui está narrando? Alguém de luto. Davi começou a andar como alguém de luto. E qual a razão? Ele simplesmente contornou os problemas, não os tratou. Um segundo modo de as pessoas tratarem dos seus problemas é representado desta forma: elas não enfrentam o problema e permitem que ele mude o seu alvo. Então o P está ali, é o problema, e aquela seta mostrando qual é a forma de ação da pessoa. Ela tem o problema diante dela, mas ela simplesmente desvia. Aquele outro P menor representa um fato. Quando nós agimos assim, nós simplesmente criamos outro problema. Eu me desviei do problema. O problema é deixado como está. E eu simplesmente mudei o foco de direção, mas eu não percebo que com isso eu criei outro problema. E normalmente o argumento usado é: olha, não é isso que eu quero, não era esse o curso que eu queria seguir mesmo. Não. Você desviou do problema. Você mudou o seu curso por causa de um problema. E sabe quais as áreas que isso atinge? A vida de consagração ao Senhor, a vida de desenvolvimento e maturidade espiritual, a vida de serviço na igreja. Às vezes eu tenho que enfrentar e solucionar um problema para que eu possa servir a Deus. Eu não faço isso. Eu simplesmente prefiro desviar, prefiro mudar o meu rumo de ação para que isso não precise ser feito. Um exemplo bíblico claro disso, e de como o problema não tratado se torna uma pedra de tropeço. Os irmãos lembram bem do apóstolo Pedro. Pedro, ele foi corajoso em muitos e muitos momentos. Ele foi real quando diz e quando reconhece em Mateus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele foi sincero quando disse: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Pedro era assim. Mas lembre-se que em Lucas está narrado: e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Os acontecimentos daquela noite marcaram tanto o coração de Pedro. Todos sabiam daquilo que Pedro tinha feito. Todos sabiam daquela negação fraca e covarde de Pedro.
Todos viram quando Jesus olhou nos olhos de Pedro, sabendo já que Pedro faria aquilo. E Pedro, ao invés de tratar o problema ali, ou de tratar o problema logo adiante, ele tem uma ideia sensacional. Ele diz assim: olha, eu vou pescar. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei e tenho um problema. Então a solução é a seguinte: foi muito bom esses 3 anos e meio. Foi maravilhoso estar com Cristo. Mas olha, gente, tudo acabou. Foi uma experiência ótima. Só que agora eu vou voltar para minhas redes. Eu vou voltar para pescar. E sabe o que os outros discípulos fizeram? Muitos deles voltaram também. Aquilo se tornou uma pedra de tropeço. Eles voltaram para suas redes. Mas graças a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é um mestre de compaixão. Graças a Deus pelo amor de Jesus Cristo, que não os deixou nas suas redes. Mas em João capítulo 21 registra que Jesus é que vai procurar Pedro, que Jesus é que procura os discípulos. E é interessante que ali registra por 3 vezes a pergunta do Senhor: Pedro, você me ama? Até que na 3ª vez, no verso 17, Pedro respondeu com convicção: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu realmente sabes o que há no meu coração. Sabe o que Jesus fez naquele dia? Ele retirou a pedra de tropeço. Pedro desviou-se. E o que Jesus fez foi fazer Pedro enfrentar o problema e vencê-lo. Ele não permitiu que Pedro continuasse daquele jeito. E vocês imaginam como infrutífera seria a vida de Pedro se ele permanecesse naquela forma de atitude. Não haveria crescimento, não haveria maturidade espiritual e nem tudo aquilo que lemos sobre ele. As cartas de Pedro e tudo que aprendemos dele. Então, olha, não trate problemas assim. Não se desvie por causa das pedras. Eu sei que muitas vezes nós, como pecadores e como pessoas que temos uma natureza pecaminosa, nos desentendemos. Eu não sei se você já provou disso que eu vou dizer, de chegar num lugar aonde tem alguém que talvez você tenha discutido ou se desentendido com essa pessoa. Quando acontece isso, nós só temos 2 escolhas. Ou nós vamos passar um trabalho tremendo, vamos gastar uma energia tremendo, desviando dessa pessoa durante todo aquele tempo, ou a primeira coisa que vamos fazer é nos dirigir a ela e cumprimentá-la. Nós podemos nos desviar do problema o tempo todo, ou tratar dele de uma vez por todas. Desviar não é o caminho. Desviar não nos levará a resultado nenhum. A 3ª forma pecaminosa de tratar do problema, eu a considero a mais grave. Observe como é não tratar do problema por considerá-lo impossível de ser solucionado. E aqui nós temos um exemplo agora. A 3ª forma, letra C. Pode passar adiante, irmão. Pode passar. Mais um pouquinho. Isto. E a imagem que temos ali. Está lá o nosso amigo P. Problema. Está lá a seta que nos representa. Quando nós enxergamos o problema, nós fazemos o quê? Meia volta e adeus. Você já pensou, eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm os seus próprios negócios, se você tratasse dos problemas do seu negócio desse jeito? Já pensou alguém que tem uma empresa, um negócio, um escritório e começa a tratar de problemas no trabalho desse jeito? Todas as vezes que há um problema eu dou meia volta e estou vencido. Nada prospera dessa forma. Nada vai para frente dessa forma. E é interessante aqui que o argumento usado é: não há solução para este problema. Olha, eu já estou vencido, eu já perdi o jogo. Eu já perdi a disputa, não há o que fazer. E as áreas mais suscetíveis a isso são o nosso relacionamento pessoal, os desentendimentos que temos entre nós e as dificuldades que temos para com o próximo. Mas sabe qual a consequência desse tipo de atitude? Pessoas amargas, tristeza e relacionamentos quebrados. Quando nós agimos assim com os nossos problemas, é a única coisa que colhemos. E eu creio que o maior exemplo que a Bíblia nos dá disso é exatamente Caim. Em Gênesis capítulo 4, verso 5, a Bíblia diz: mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante.
Qual era o problema de Caim? Ele apresentou o sacrifício errado. Ele apresentou o sacrifício insuficiente. Mas notem que no verso 7, Deus diz assim para ele: se bem fizeras, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Literalmente, a oferta pelo pecado, os animais que poderiam servir de sacrifício aceitável aquilo que ao problema de Caim. Literalmente o que aconteceu ali era o seguinte: é como se Caim estivesse à porta da sua casa e os animais estivessem pastando próximo à casa. E Deus estivesse literalmente dizendo para ele: olha, é muito fácil, Caim. Basta que você pegue um daqueles animais e o sacrifique. Então você vencerá esse problema e este pecado. Ele não será sobre ti, ele não vai te controlar. Mas se você não fizer isso, ele vai controlar a sua vida e vai destruí-lo. Era simples. O que bastava? Pegar o animal, sacrificá-lo e aceitar as coisas com Deus. Mas Caim não fez isso. Aqui está o problema. Ele deu meia volta. E sabe o que aconteceu? No verso 8, Caim comete homicídio contra seu irmão. No verso 12, ele se torna um fugitivo e vagabundo na terra. No verso 16, ele sai da presença de Deus para viver uma vida de amargura e desgosto, para viver uma vida de relacionamentos rompidos. E ele aproxima dele todo tipo de pessoa ímpia que ele encontrou durante a sua vida. Quando nós não tratamos os problemas e nos acovardamos diante deles, é isso que nós provamos. Não tratar dos problemas sempre trará dificuldades que nós não queremos vivenciá-las. Eu já ouvi uma mensagem, e creio que o pastor Rômulo já pregou aqui também uma mensagem falando sobre isso. O pecado, ele vai te levar mais longe do que você desejava. O pecado, ele vai cobrar de você um preço que você não está disposto a pagar. O pecado, ele vai fazer coisas com você que no princípio você não imaginava. Mas ele é assim. Quando o pecado não é tratado e os problemas não são solucionados, a forma de Deus, é isso que colhemos. Então, qual é a maneira que Deus quer que nós tratemos os nossos problemas? Exatamente assim. O que foi feito com o problema foi enfrentado e foi rompido. Por quê? Porque aceitamos a provisão de Deus para os nossos problemas. Nós nos não desviamos dele, nós não criamos um outro alvo, nós não voltamos atrás, nós os enfrentamos de forma clara e límpida. Problemas são para ser tratados, problemas são para ser enfrentados, mas observe que nós usamos argumentos para não fazer isso. Por vezes nós dissemos assim: pastor, o meu caso é único. Então quer dizer que não há solução bíblica para ele. Pastor, ninguém mais no mundo enfrentou o que eu enfrento. Olha, eu não queria chamá-lo de extraterrestre, mas talvez possa. Minha cruz é pesada demais, eu não posso. Então a vontade de Deus não é que você solucione os seus problemas. Alguns dizem, meu caso é diferente. Então a primeira coisa que posso pensar é que você não é um pecador como nós. Não solucionar problemas não é o caminho. Aceitar a provisão de Deus para os problemas é que é. Então nós retornamos a 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Ou seja, não há problemas que advêm sobre vocês, senão problemas humanos. Mas Deus continua fiel e não nos deixará tentar acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação, dará também o quê? A solução. Você não percebe que para cada problema que enfrentamos, Deus tem dado também a solução? Para cada problema que temos, Deus tem enviado também a maneira de tratá-los? Quando a Bíblia fala aqui de tentação, ela fala de teste, que pode ou não ser algo aplicado para o mal. Ela pode indicar um período difícil, um período de dificuldade. Sim, nós passamos por aflições. Sim, nós somos afligidos. Romanos diz, Paulo diz na carta aos Romanos, que as aflições desse tempo presente não são para ser comparadas
com as glórias, com a glória que há de ser revelada em nós. Não vamos negar que passamos por aflições, mas vamos reconhecer que Deus é suficiente em cada uma delas. As nossas aflições, os nossos testes são humanos, estão todos no nível do problema humano, são comuns a todas as outras pessoas. Não há algo extraordinário, não há algo avassalador. Desde o início da raça humana, todos os seres humanos têm passado por problemas. Não é algo novo. Todos eles vêm da mesma fonte e continuam sendo problemas meramente humanos. Sim, os nossos problemas são humanos, são dentro da nossa esfera, mas ele acrescenta de forma clara que dentro desses problemas Deus é fiel, ou seja, Deus tem absoluto controle sobre todos os problemas que enfrentamos e sobre todas as coisas que nos afligem. Você quer um exemplo? Lembra de Jó. Jó passou por problemas terríveis. Jó passou por problemas que nós nem podemos pensar em tudo isso que aconteceu. Mas lembra que Deus estabeleceu um limite? Vai tocar em sua família, vai tocar em seus bens, vai tocar no seu corpo, mas na vida dele não. E é assim conosco. Deus permite que problemas venham, mas Deus não os permite acima daquilo que podemos suportar. Sabe por que alguns de nós enfrentam alguns tipos de problemas e outros? É porque alguns de nós já são fortes o suficientes para passar por provações duras, mas outros de nós não. Alguns de nós enfrentam problemas de enfermidades terríveis, que colocariam no chão alguns outros. Alguns de nós enfrentam problemas de saúde, e estão animados e fortes e dispostos, continuam vindo à igreja, continuam com a sua vida espiritual, continuam testemunhando. Mas outros, se sofressem os mesmos problemas, acabariam-se por si próprios. Deus sabe para quem envia os problemas. Alguns de nós podemos enfrentar problemas em nossas famílias, no casamento, na criação de filhos. Mas acredite, Deus sabe porque Ele enviou esse problema a você. Deus sabe porque não enviou a outro irmão. Deus sabe porque teve que ser você a enfrentar esse problema. Porque Ele sabia do que você podia suportar. Talvez você não saiba usar isso da forma que Deus usa, mas Deus é sábio para usar o seu poder dentro disso. Deus já nos concede o poder para resistir e vencer, quando Ele diz, de forma muito clara, que Ele nos dá problemas de acordo com a nossa capacidade de enfrentar. Com a tentação, o Senhor também nos envia o escape, é aquilo que o autor nos diz. Então aqui há uma questão importantíssima para nós. Aqui está a grande provisão que Deus nos deu. Com cada tentação, com cada problema, Deus tem enviado também a solução, o escape, para que a possais o quê? Suportar. É interessante que, por exemplo, com Paulo e o seu espinho na carne, Deus não tirou o problema. O que Deus fez? Deu capacidade de suportar. Por vezes o escape do Senhor é exatamente esse. Ele nos dá a capacidade de suportar, até que um dia Ele pode realmente trazer a solução definitiva. Sabe qual a oração correta quando nós temos problemas? É simplesmente dizer ao nosso Senhor: Senhor, aqui está o problema. Aonde está a solução? Senhor, aqui está a dificuldade, aqui estou eu com os meus problemas. Tu os conheces. Agora faze-me ver onde está a solução prometida. Ela está lá. O mesmo Deus que controla os problemas, controla também as soluções. Não é porque eu e você somos incapazes de vê-las, que elas não estão lá. Estão.
Todas as soluções que precisamos estão lá. Nós precisamos de paciência, até que Deus demonstre e nos apresente as soluções. Ele não nos deixará provar acima das nossas forças, mas com o problema dará também a solução. E eu quero concluir usando um exemplo do Velho Testamento. Êxodo capítulo 14, verso 10 diz assim: E aproximando-se Faraó, os filhos de Deus levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Aonde os filhos de Israel estão aqui, você lembra? Eles estão numa parte desértica. De um lado eles têm o quê? O mar. E do outro, a maior força de guerra daqueles dias. Isso é um problema? Você imagina a gana e o ódio que os egípcios vieram? Sabe o que os judeus tinham feito lá atrás? Tinham despojado os egípcios. Lembra o que Deus tinha feito? Todas as pragas, e a 10ª praga de morte dos primogênitos. Nós podemos claramente dizer que os egípcios estavam vindo com gosto de sangue na boca. Eles vinham com ódio, vinham para destruir. Eles não queriam fazer prisioneiros mais. Eles não queriam mais escravos. Eles queriam morte. E os judeus sabiam muito bem disso. De um lado o mar, do outro lado um tremendo exército vindo com ódio e desejo de matar. Qual é que foi a tendência dos judeus? Eles se voltam para Moisés e dizem: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? É literalmente o que eles dizem: olha, não estamos entendendo. Por que nos tirar do Egito para morrermos como animais aqui? Agora olha a resposta de Moisés: não temais, estáis quietos, e vede o livramento que hoje o Senhor vos dará. Sabe qual é o problema entre os dois? Um via só o problema, e o outro, o Deus que soluciona os problemas. Um teve os olhos, um povo que teve os olhos só para a dificuldade e o problema, mas um homem que sabia que junto com os problemas, Deus lança a solução. No verso 15, Moisés como que se volta para Deus, não é? Na fraqueza dele. Senhor, e agora? Agora a brincadeira ficou séria. Senhor, do lado tem o mar, e eu estou aqui com algumas milhares de pessoas, e possivelmente nenhuma delas sabe nadar. Eles eram escravos, eles não tinham um dia de folga para andar no rio e saber nadar. Senhor, nós temos um mar, crianças, velhos e tudo que nós temos, e do outro lado um exército terrível. Literalmente Moisés estava dizendo: Senhor, está aqui o problema. E olha a resposta de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Sabe o que Deus está dizendo? Rapaz, eu já te dei a solução. Por que você está clamando ainda? Para o lado do exército não dá. Então se vire para o lado do mar e marche. Você já pensou quando Moisés falou isso para o povo? Eu não sei se eles se misturaram no desejo de matar Moisés ou de sair correndo. Diz para o povo que marche, é como se... Deus, o senhor não está vendo o tamanho do mar? Nós não sabemos nadar, não. Marchem. E o que aconteceu? Quando eles creram e agiram, as águas se abriram. A solução estava lá o tempo todo. A solução do problema estava lá desde o momento em que eles chegaram. Eles apenas não a enxergavam. A solução do problema estava lá desde o princípio, mas eles eram incapazes de crer. E da mesma forma ocorre conosco. Eu não sei se o seu problema tem o tamanho de um mar ou de uma montanha, mas eu sei que Deus é capaz de tanto abrir o mar, quanto de remover montanhas. A grande questão não é criticar ou acharmos que Deus é incapaz de resolver problemas. Simplesmente apresente o seu problema a Deus. Sabe por quê? Ele não precisa te dar a solução, ela já foi dada. Você precisa apenas de fé para percebê-la. Nem sempre é fácil. Você imagina com qual coragem o primeiro dos judeus pisou na água?
diz ao povo de Israel que marche. Vamos imaginar o que aconteceu naquele dia. Aqui está o mar, aqui está o primeiro dos judeus, vamos marchar. Eu não sei se isso aconteceu ou não, mas talvez no primeiro passo que ele deu na água, o mar se abriu. Pode ter acontecido, não pode? Mas também pode acontecer o seguinte: ele continuou caminhando, a água deu no joelho e nada. Ele continuou caminhando e a água deu na cintura e nada. Ele continuou caminhando, a água deu no peito e nada. Ele continuou caminhando, a água deu no pescoço e nada. E ele deve ter pensado, que solução o quê? Mas calma, a água se abriu. Se a água estava no tornozelo, no pescoço, tanto faz. Deus havia mandado a solução. Então, irmãos, a provisão de Deus para os problemas no nosso lar e na nossa vida já está providenciada por Deus. Basta que marchemos. Basta que andemos. Simplesmente o que Deus quer de nós é um passo de fé. Creia nele. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu tenho plena certeza, pela palavra de Deus, que Deus tem a solução. Não duvide disso. Jamais desista, seja do que for. Nós estamos neste mês falando sobre família, criação de filhos, casamentos. É claro que isso envolve problemas de toda a natureza, mas confiemos, junto dos problemas, Deus já nos deu a solução. Não há o que temer. Assim de confiar. Então, a instrução de hoje é: confie em Deus e na solução que Ele já providenciou. Não duvide disso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite.